Olá, o meu nome é José Colarejo. Sou engenheiro mecânico e vamos proceder a uma formação sobre medição de caudal e de volume de água. A nossa formação está dividida em vários módulos. Vamos começar pelo módulo 1, que trata de noções elementares de hidráulica. Temos aqui um índice onde podemos ver que vamos tratar de dois grandes grupos da hidráulica, a hidrostática e a hidrodinâmica. A hidrostática trata dos fenómenos presentes nos líquidos em repouso, a hidrodinâmica nos líquidos em movimento. Posteriormente, haverá links de ligação a cada um destes subitens para os slides numerados. Portanto, vamos começar pela hidrostática, que trata das propriedades dos líquidos em repouso. Na superfície livre de um líquido, temos a considerar o fenómeno da capilaridade. A capilaridade resulta da interação entre as forças moleculares de coesão, de adesão e a tensão superficial do líquido. Se nós considerarmos um recipiente cheio de um líquido dito molhante, no qual introduzimos um tubo de pequeno diâmetro de vidro, para se poder visualizar, nós vamos verificar duas coisas. Por um lado, nas zonas de contacto do líquido com as paredes do recipiente, vai aparecer uma adesão que se traduz numa certa curvatura. No interior do tubo de vidro vai haver uma subida de nível do líquido dentro do tubo, completamente espontânea, que é exatamente o fenómeno da capilaridade. Na parte de cima temos o mesmo efeito nas paredes do tubo e resulta uma superfície côncava a que chamamos menisco. Se considerarmos um outro recipiente com um líquido não molhante, observamos um fenómeno que podemos considerar que é inverso, ou seja, na capilaridade há um afundamento da superfície do líquido e nos contactos do líquido com as paredes há um encurvamento, exatamente porque o líquido não é molhante e, portanto, não tende a molhar a parede. Passemos à definição de pressão. A pressão é a aplicação de uma força numa dada superfície. Poderá ser traduzida por esta expressão matemática, em que relacionamos a força aplicada na área da superfície. A unidade de pressão que sai diretamente desta fórmula seria, no Sistema Internacional de Unidades, o Newton por metro quadrado. Ao Newton por metro quadrado dá-se o nome de Pascal. Existem outras unidades tradicionais que não são do Sistema Internacional de Unidades, como, por exemplo, a atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que por sua vez equivale a 10 metros de coluna d'água, que é uma unidade muito usada pelos engenheiros civis, e que por sua vez equivale ao antigo quilograma-força por centímetro quadrado. No nosso Sistema Internacional de Unidades temos uma unidade prática específica para o nosso setor, que é o bar, que funciona como um múltiplo do Pascal, sendo concretamente 10 à quinta pascais. Não sendo igual, é aproximadamente igual aos 10 metros de coluna d'água e ao quilograma-força por centímetro quadrado. A pressão num dado ponto do interior de um líquido pode ser visualizada aqui através de um recipiente com uma forma qualquer. Neste ponto, consideramos a pressão neste ponto e temos uma expressão que a dá em que a pressão é uma função da altura do ponto à superfície livre do líquido, vezes a massa específica do líquido em questão e vezes a aceleração da gravidade. Se tivermos em conta que em condições estáticas a massa específica do líquido é aquela que for daquele líquido, a aceleração da gravidade é a que for naquele local do planeta, então a pressão só depende da altura do líquido. A pressão, naturalmente, é dada, como já vimos, em pascais e, portanto, será o resultado das unidades destas três grandezas, portanto, metro,
vezes quilograma por metro cúbico e vezes metro por segundo quadrado. Resume-se daqui que a pressão num dado ponto de um líquido é apenas consequência da altura da coluna de líquido e não da massa de líquido em causa. Isso é bem evidente se considerarmos estes três recipientes, onde, com três formas diferentes e, consequentemente, três volumes e três massas diferentes de líquido, mas com a mesma base, o esforço aplicado na base é exatamente o mesmo, porque só depende da altura da coluna de líquido, que é igual em todos os três casos. Nos vasos comunicantes, nós temos que vários ramos que comunicam entre si de um sistema de rede hidráulica têm sempre a superfície livre do líquido segundo um plano horizontal. Isto sendo o mesmo líquido, como será, por exemplo, o caso de uma rede de distribuição de água. No caso de considerarmos vasos comunicantes com líquidos não miscíveis, de que um exemplo típico será a água com mercúrio, o mercúrio é mais denso que a água, como todos sabemos, e, portanto, vai haver aqui uma situação de equilíbrio entre um líquido e o outro. Passemos então agora à hidrodinâmica, que trata das propriedades dos líquidos em movimento. Vamos começar pelo conceito de canal aberto, que é uma situação em que o escoamento se processa em superfície livre, isto é, em contacto com o ar à pressão atmosférica. O exemplo mais natural de canal aberto pode haver será um ribeiro. Ou então, uma situação feita pelo homem, portanto, o caso de uma levada. Se considerarmos estas 5 modalidades de conduta, 2 delas, do ponto de vista geométrico, são fechadas, 3 delas são abertas, todas as 5 condutas são classificadas como estando em regime de canal aberto. Porque o que define o conceito de canal aberto não é o facto de a conduta ter teto ou não ter teto. É o facto de haver uma interface entre o líquido e o ar estando à pressão atmosférica. Por oposição, o conceito de conduta fechada cheia é quando o escoamento se processa enchendo completamente a secção transversal da conduta. Processa-se em regra na ausência de ar, havendo uma determinada pressão interna. A situação também é designada como de conduta em pressão. Um exemplo característico será uma adutora, que constitui uma conduta fechada cheia. Numa conduta fechada, o caudal que se escoa nessa conduta depende apenas da velocidade do fluido e da área da secção reta da conduta atravessada pelo fluido. Ou seja, matematicamente, o caudal será dado pela velocidade de escoamento vezes a área da secção transversal da conduta. A unidade de medida será o metro cúbico por segundo, o qual advém de a velocidade ser em metros por segundo e a área ser em metros quadrados. O princípio da constância dos caudais diz-nos que numa conduta fechada de secção variável, nós temos naturalmente a mesma quantidade de água que entra por um lado e que sai pelo outro, e que ao longo desta conduta, havendo variações de secção, vai haver também variações de velocidade, pelo que o caudal será sempre constante ao longo da conduta. Matematicamente, isso é traduzido pela expressão que já vimos atrás, em que o caudal é uma função de uma velocidade vezes uma área transversa. Neste ponto será o resultado de A1 vezes V1. Neste ponto será A2 vezes V2. Aqui será A3 vezes V3. E aqui será A4 vezes V4. Para que estes produtos sejam sempre iguais e constantes, naturalmente, quando uma das coisas varia, a outra varia em consequência. Ou seja, no caso de um aumento de secção, nós estamos a ver aqui uma velocidade V1 numa secção com a área A1. Ao haver um alargamento dessa secção, a velocidade baixa de acordo com esta expressão. Faz-se notar que nesta situação diagramática nós temos uma variação brusca de secção, que na vida real isto nunca deve acontecer, e havendo esta variação brusca de secção,
vai haver aqui tendência de gerar turbilhões. Repetimos que é uma situação a eliminar. Na inversa, havendo uma redução de secção e aplicando a mesma expressão, ao haver essa redução de secção, obviamente a velocidade V2 será maior que a velocidade V1. Também se fez uma redução brusca de secção, o que não é de todo aconselhável, que também provoca os mesmos turbilhões. Há ainda um fator secundário, que deriva da inércia da velocidade da água, que tem o nome latino de vena contracta, e que se traduz por uma restrição de secção provocada pela própria água. Portanto, neste ponto A2' haverá uma velocidade ainda ligeiramente maior do que a velocidade V2. Vamos agora ver o conceito de altura piezométrica relacionado com o teorema de Bernoulli. Vamos partir de uma situação de uma conduta que está numa altura fixa. O teorema de Bernoulli, cuja demonstração não faz sentido falarmos aqui, consiste numa expressão composta por três parcelas e em que a soma dessas parcelas é constante e representa a altura total, a tal altura piezométrica. Sendo que Z é a altura a que está a conduta, que já dissemos que era de altura fixa, esta parcela relacionada com a pressão só depende da variação de pressão, já que a massa específica do fluido e a gravidade são o que são naquelas condições. A terceira parcela, relacionada com a velocidade, também só depende da velocidade, já que, mais uma vez, temos aqui a gravidade. Sendo assim, se todas as restantes condições são fixas, para que o total seja constante, se houver uma variação de velocidade, haverá uma variação de pressão. Ou seja, a um aumento da velocidade corresponderá uma diminuição da pressão e vice-versa. Uma aplicação prática do teorema de Bernoulli será o chamado caudalímetro de pressão diferencial, também por vezes chamado de primogênio. Uma representação esquemática de um caudalímetro deste tipo será uma situação em que se coloca um elemento redutor dentro de uma conduta. Ao fazer essa redução, vai haver um aumento de velocidade por consequência da redução da secção e, sendo assim, a pressão jusante será menor do que a pressão aumentante. Da diferença de alturas desta coluna, que poderá ser de mercúrio, resulta algo que, segundo uma tabela de equivalências, será proporcional à velocidade do escoamento. Portanto, temos aqui uma aplicação prática do teorema de Bernoulli. De uma forma mais objetiva, estes caudalímetros podem assumir a forma de um diafragma intercalado na conduta, onde estão aqui as tomadas de pressão de montante e de jusante em relação ao diafragma, ou de um bocal que corresponde ao esquema anterior e que também tem aqui as tomadas de montante e de jusante em relação ao bocal. Pode também assumir uma forma um pouco mais sofisticada, chamada tubo Venturi, e temos aqui as tomadas de pressão na zona da secção correspondente à conduta e na zona da secção reduzida. Os escoamentos em condutas fechadas têm uma característica que, devido aos efeitos de atrito entre as moléculas em movimento na conduta e ao atrito com as próprias paredes da conduta, nos regimes de baixa velocidade, vai haver maior velocidade de escoamento nas zonas do eixo da conduta e menor velocidade em relação às paredes da conduta. Temos assim um transporte em regime laminar, em que as moléculas se movimentam paralelamente umas às outras e de uma forma muito organizada. Isto é representado desta forma esquemática, em que vemos aqui um perfil de velocidades que corresponde às diferentes velocidades de escoamento e cuja união das pontas dos vetores que definem a velocidade tem uma forma de uma parábola. Este perfil de velocidades, dito normal,
acontece quando existe uma estabilização num comprimento suficientemente grande de um troço reto da conduta. Considera-se que se houver um comprimento de pelo menos 10 diâmetros, será um troço reto suficiente para estabilizar o perfil de velocidades. Aumentando a velocidade do escoamento, a força de coesão entre as moléculas começa a ser quebrada por ação da energia cinética da velocidade. Elas deixam de se deslocar paralelamente umas às outras e passam a entrar em movimentos rodopiantes de microturbilhões. Chama-se isso um transporte em regime turbulento. Esquematicamente, podemos ver que, se já não há motivos para que as moléculas sejam, por assim dizer, arrastadas de forma paralela por ação das forças de atrito entre elas, então deslocam-se todas à mesma velocidade e apresentam uma frente de perfil praticamente plano, excetuando naturalmente a condição limite da zona da parede. Vemos aqui, num túnel hidrodinâmico, uma visualização da passagem do regime laminar para o regime turbulento por ação de um estrangulamento da secção. Havendo a seguir, ajusando um alargamento da secção, o regime volta a tender para o estado inicial. O Sr. Reynolds, que foi um físico inglês, criou uma expressão que relaciona as forças de inércia com as forças de viscosidade, a que foi chamado número de Reynolds, que resulta desta relação entre a velocidade, chamada dimensão característica, que no caso de uma conduta é o diâmetro da conduta, e a viscosidade cinemática do fluido em questão. Este número de Reynolds é absolutamente adimensional, porque resulta da relação das unidades intervenientes que se anulam mutuamente e, portanto, resulta um número sem unidade. No caso particular da água, nós dizemos que o escoamento é laminar se tiver um número de Reynolds inferior a 2000, dizemos que é turbulento quando o número de Reynolds ultrapassa 4000. Naturalmente que entre os dois limites haverá uma zona de transição em que já não é laminar, mas também ainda não é completamente turbulento. Faz-se notar que o regime turbulento, em alguma literatura, também é chamado de escoamento completamente desenvolvido, porque esse é que é o estado normal de um escoamento com velocidade elevada. Vemos aqui, também num túnel hidrodinâmico, a passagem do aumento de velocidade, em que temos aqui uma situação do número Reynolds 2000, estamos já na fronteira, em que se começa a perder as características de escoamento laminar. Estamos aqui com o Reynolds 3000 em perfeita zona de transição e em Reynolds 4000 um escoamento já completamente turbulento. Características dos escoamentos em condutas fechadas. Uma delas é a possibilidade de poder haver distorções do perfil de velocidades por razões de um obstáculo. Um obstáculo que poderá ser materializado, por exemplo, por uma válvula não completamente aberta. A presença desse obstáculo, para além de causar turbilhões, vai causar uma distorção do perfil de velocidades que poderá ter influência no comportamento dos equipamentos que forem montados para medir os caudais. Há ainda um outro fenómeno a considerar, que é o chamado golpe de ariete. Trata-se de uma onda de choque provocada pela variação brusca da velocidade de escoamento do fluido na conduta. Vemos aqui uma visualização do que pode causar um golpe de ariete. Temos no ponto 1 uma válvula fechada, o escoamento está parado. A válvula aberta, o escoamento dá-se e faz-se nas suas condições normais, e em seguida temos um fecho súbito da válvula. Considerando que, no caso particular da água, ela é considerada um fluido praticamente incompressível, ao dar-se um fecho súbito, há toda uma energia cinética que de repente é bloqueada e traduz-se por uma onda de choque que se propaga para montante do sentido do escoamento.
Esse golpe de ariete propaga-se à velocidade do som na água, que a 20 graus Celsius é de 1450 metros por segundo, aproximadamente. No caso de uma conduta com um determinado comprimento, o tempo de ida e volta da onda de choque é, naturalmente, duas vezes o comprimento considerado, a dividir pela velocidade do som na água. Claro que se a conduta for infinita, ou pelo menos aquilo que se possa considerar infinito, o tempo tenderá para ser muito grande e, por assim dizer, a onda de choque dispersa-se na conduta. No caso de haver uma singularidade próxima que faça reduzir este comprimento, temos uma onda de choque a ir e a vir e pode fazer esta ida e volta mais do que uma vez. A sobrepressão devido à onda de choque é calculável, resulta da massa específica do fluido, estamos a tratar de água, da velocidade do som na água e da variação de velocidade. Faz-se notar que a variação de velocidade será total se houver uma paragem, portanto o V2 será zero, ou poderá apenas ser uma variação no sentido normal do termo. Por exemplo, um grupo de bombagem que para por falta de energia, o escoamento não para completamente, mas há uma redução drástica da velocidade de escoamento. Feitas as contas com a velocidade do som na água, temos aqui uma realização de 1,45 vezes 10 à sexta vezes a diferença de velocidades, dará o valor do pico de pressão em pascais. Com isto, terminamos o módulo 1. Agradecemos a vossa atenção. Eventuais dúvidas que necessitem ser esclarecidas poderão ser dirigidas a este endereço de e-mail aqui em baixo.